Salve galera, eu sou o Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês mais um review de Kingdom. Review do capítulo 693. Tá tendo um bolo aí com toda essa tradução da Sensis Khans, consequentemente tá atrasando a tradução BR. Mas enfim saiu o capítulo intitulado Uma Discussão Sem Sentido. Foi um capítulo que eu achei muito profundo em diversas coisas assim. Tem muita interpretação, eu vou estar mostrando isso para vocês e espero que vocês curtam. Para começo disso, a gente tem que recapitular o que aconteceu no último capítulo. Kank apareceu com tropas e selou a rota de fuga do Koshou, beleza? A gente vai trabalhar nisso. É a primeira vez em que os dois grandes comandantes se encontram, os dois grandes homens dessa guerra, e seus soldados se lançam em um embate. O narrador ele começa trabalhando isso e mostrando em que isso vai impactar. É dito que Koshou levou uma guarda de 100 homens e esses homens passaram por uma seleção perigosa, são a elite do Koshou ali. É as tropas que ele levou com ele. E que por outro lado, Kank levou em sua elite uma família que é intitulada o Clã Shuma. E é dito que eles não são os mais numerosos dentro do exército Kank. De fato, existem tribos bem maiores. Mas que, em comparação, a capacidade marcial deles é comparada ao clã Zenou, que é o clã mais impetuoso, o mais brutal dentro do exército Kank. Então, são de fato as duas natas dos exércitos aí. Diferente de Koshou, que levou 100 homens, Kank levou 200. E é justamente essa diferença de números, é justamente por Kank ter o dobro de números, que aquele conflito começa a pender para ele ali. O balão mais interessante aí, que eu achei dentro de todo esse conflito que vem sendo mostrado, é que é dito que esses dois comandantes capazes, e de fato eles são muito capazes de comandar centenas de milhares de soldados, resolveram todo esse conflito entre eles com centenas. Tem 300 homens ali se digladiando. E que para os homens do Koshou, o que parecia ser uma vitória fácil para eles, tornou-se um revés onde eles estavam sendo sobrepujados e caíam um após o outro. Eu peço que vocês reparem que durante os quaros desses conflitos, os soldados do Koshou de fato eles são equiparáveis aos do Kank. Só que como a proporção é de 2 para 1, acaba que enquanto um está defendendo um ataque de um soldado do Kank, outro chega e esfaqueia ele. Dois atacam ao mesmo tempo, então eles não têm... De fato é unilateral, um após o outro dos soldados do Koshou vai tombando ali. Um dos momentos mais fodas. O Kaman estava aí dentro desse grupo de 100 homens, ele consegue ultrapassar alguns soldados ali do Kank, chegar até o Kank. Parte para enfrentar o Kank. E para nossa surpresa, a surpresa de muitos, mas para mim nem tanta, porque eu considero que tanto o Ozen quanto o Kank são generais que, mesmo intelectuais, os caras se defendem numa briga. Não tem como os caras serem tão bons de intelecto e não saberem. Kank anda com a espada o tempo todo. O Ozen tem glaive, também tem espada, então tipo assim, não é um Gohou Mei que anda desarmado e fica com as mãozinhas assim. Eu tinha... Véi, não é porque um cara não é mostrado lutando que tu não pode... Que tu pode deduzir que o cara não faz nada, entendeu? Kank dá uma cipoada no Kaman e já dá logo uma gravata frontal nele. Onde o Kaman, que ficou surpreso com a repentina força do Kank, Kank vê o grunhido dele e alega que o Kaman é muito fraco. Então vejam que o Kank tem uma capacidadezinha forte ali. E isso eu já suspeitava disso desde quando o Kank, há muito tempo já. Mas uma pequena prova que a gente teve era quando o Kank foi falar com o Zenou lá em Kokuyo. E para ele chegar no Zenou, ele matou facilmente um dos caras do clã Zenou, cortando o pescoço dele. Então, tipo assim, foi um negócio que pareceu fácil pro Kank. Foi uma evidência que foi deixada. Da mesma forma que se vocês quiserem uma do Ozen, lá quando o Ozen estava sendo pinçado pelo Bananji, e 3 soldados, se eu não me engano, chegaram ao QG dele e o Ozen cortou a cabeça deles rapidamente. Com um corte só de glaive. Então assim, não é como se eles fossem fracotes que vão morrer para um hit, entendeu? Os caras também sabem brigar. O Kaman começa a notar os olhos do Kank. Ele diz, que olhos são esses? Eu achei que pela sua grande reputação você tivesse testemunhado coisas horríveis. Basicamente é isso. Mas ele fala como se os olhos do Kank fossem vazios.
E que comparado aos do Koshou, o Koshou de fato para ele passou pelo verdadeiro sofrimento. Ele alega que ele está decepcionado ao ver que o Kank é assim. Ele é quem conhece a verdadeira dor. E quando ele vai começar a falar os detalhes na grande guerra contra Ian, o Kank que já tinha acertado a barriga dele, vai direcionando a espada pro rosto. É um negócio bem brutal assim de se olhar. Resumindo, o Kank finaliza o Kaman, ele não estava muito interessado nisso. E vê que acabou tudo pro Koshou. O Koshou tá cercado ali pelos homens do Kank. Realmente acabou tudo num instante. O mais interessante que eu achei nessas coisas é que tanto o Kaman quanto o Gaku Hakukou não é porque eles são oficiais do Koshou que eles estão puxando o saco. Mas eles alegam que o Koshou passou por um grande sofrimento de fato. Eu fico muito interessado em saber qual era. O Kaman deu uns detalhes. A gente sabe que foi em algo relacionado a uma grande guerra contra Ian. Para vocês que não podem não estar muito ligados, galera. Ian, que é aquele estado que faz fronteira com Zao ao leste, digamos que eram os estados que mais tinham rixa ali. Era Zao e Ian o tempo todo. Então assim, Zao e Qin também, mas Zao e Ian eram muitas rixas. Era quase tantas ou até mais do que Qin e Zao. A gente sabe que de fato Koshou passou por coisas pesadas, já que seus oficiais têm essa maturidade para discernir que o semblante do Koshou é um semblante de sofrimento. Os soldados ali do Kank que cercam o Koshou, eles começam a avaliar algo do tipo, como é que esse cara tá tão tranquilo, sendo que ele tá cercado, ele não se intimida. E eles começam a reparar nesses ornamentos que o Koshou tem no rosto, como se fossem piercings cravados no rosto dele. Pra mim, Koshou lançou uma truque, que é quando ele diz assim, um plano imprudente, que de fato foi um plano ousado, resultado de uma soma de táticas ruins. Por que ele falou isso? Ele não está dizendo que essas táticas ruins vieram do Kank. É porque, primeiramente, era uma batalha unilateral para o Koshou em questão de números, 240 mil contra 80 mil. Segundo, que não é como se os comandantes do Kank ali, se a gente tirar, até o Zeno é um bruto marcialmente, fossem melhores que os comandantes vindos da capital real, extremamente experientes, extremamente preparados, como eram os comandantes do Koshou. Era meio que pau a pau ali. Só que a disparidade de números que o Koshou tinha, de posições vantajosas como Eikyu, tornava que qualquer plano, mínimo ou médio, ou básico que a gente possa pensar, vindo dos oficiais do Kank, eram planos ruins, porque não tinha muito o que eles fazer. Mas que Kank tirou todos esses planos medianos, muitas vezes planos que se dessem certo seriam ínfimos, fez uma jogada ousada e deu certo. E Koshou analisa isso, depois ele diz, de fato eu fui derrotado. Ele lança a palavra para o Kank, dizendo, como é que você pode fazer uma coisa dessas? Você não tem apego pelas pessoas, você não faz distinção entre os seus soldados e os soldados inimigos. Ele toca no ponto-chave. Guerra é uma questão de perspectiva. Matar os inimigos para o seu povo é considerado um ato heróico. Galera, para todos os 6 estados ali é como se Qin fosse o grande vilão, os generais de Qin fossem os demônios. Mas se tu pegar, por exemplo, para Ian, que era constantemente invadida por Zao, Zao era o vilão para eles. Se tu pegar, por exemplo, vários países que foram anexados por Shu, naquela época Shu era o grande vilão para eles. É tudo uma questão de perspectiva. Mas que para o povo de Qin, todos os seus generais são considerados como heróis. Mas é aí que Koshou toca no diferencial. Até o Hakuki dos 6 grandes generais, que enterrou vivo 400 mil soldados de Zao. Depois eu vou fazer um vídeo até explicando tudo isso e mostrando para vocês um ponto de vista, o meu ponto de vista de muitos, mas até o Hakuki era considerado um herói. Mas o Koshou toca nessa ferida, ele diz que o que diferencia o Kank desses caras é que ele não poupa a vida de pessoas inocentes também, que ele é apenas um assassino em massa. E um dia você pagará pelos seus atos. Ele lança o prelúdio do futuro do Kank. O Koshou não tá errado nisso. O cara é um vidente. Kank já interrompe. Você já acabou? Já estou cansado de ver você falar essas coisas sem sentido. Koshou diz que quem não faz sentido é o Kank. Que ele presenciou a verdadeira dor há alguns anos. E que, para ser sincero, a mais absoluta dor. Ele sabe o que é a perda. Quando ele tenta entrar em detalhe, o Kank já interrompe de novo. O Kank não está interessado em saber disso.
Ele manda o Koshou calar a boca e diz que ele tá sendo superficial ao falar sobre as dores dele. Que ele é fraco e ingênuo. E que ele é tão fraco que ele se autoflagela com essas perfurações no corpo dele para expressar a dor dele, dizendo que ele é insignificante. Galera, uns pontos bem legais aí que eu queria mostrar para vocês o primeiro deles. O Koshou ele tenta falar sobre o passado dele, mas o Kank não tá interessado. O segundo é que vocês vão perceber que o Kank ele de fato entende a natureza do Koshou. Por mais que os homens do Koshou não vissem uma expressão de dor nos olhos do Kank, mas não quer dizer que o Kank não tenha sofrido, tá entendendo? Tanto é que o Kank ele sofreu tanto que ele foi capaz de entender que o Koshou passou por dores. E que todos aqueles pieces, aqueles ornamentos que o Koshou tinha no rosto, eram uma maneira dele expressar aquilo que ele sentia. É por isso que o Koshou se mostra surpreso. Não é pelo fato do Kank estar tentando cuspir na cara dele ou humilhar ele, não. É pelo fato do Kank ter compreendido o segredo dele, que os soldados dele estavam se perguntando. Que ornamentos é esse na cara desse velho? Qual o sentido disso? O Kank entendeu aquilo. É por isso que o Koshou se mostra surpreso. É aí que Koshou muda de ideia. Percebam que há umas páginas atrás ele tinha dito: quem não faz sentido é você. Só que quando ele viu que o Kank percebeu, ele diz: então somos iguais. E Kank diz: não, nós não somos iguais. Nós não temos nada em comum, imbecil. O Koshou vai sacando a sua espada e diz: entendo, então vai ser assim. Esta expressão no seu olhar, ele diz: então deixa pra lá. Já que vai ser assim, eu vou indo na frente, me juntar ao Raido e esperaremos por você. Ele já lançou tipo a braba do final do capítulo. Que até então Kank ninguém ali tinha conhecimento, onde é que tá o Raido. Mas da forma que ele passou, com certeza Raido já tá morto, já tá nas últimas, não tem mais volta. O que eu achei magnífico nisso aqui, galera, da mesma forma, Koshou fez uma bela leitura do Kank. Ele disse que Kank não é um herói, Kank é só um assassino em série. Mas não quer dizer que mesmo um assassino em série, um cara desumano que nem o Kank, não tem uma história pesada para passar. Eu lembro que no final da batalha de Kokuyo, um dos membros antigos que serviam ao Kank do clã Saki, ele disse que o que movia Kank era uma fúria, e ela era direcionada a tudo. A gente percebe que antes disso o Kank era um bandido, mas que ele tinha um pingo de humanidade e algumas pessoas conseguiram trazer isso à tona. Eu não estou dizendo que ele é bom. Eu tô condenando tudo que o Kank faz, mas assim, até uma pessoa de sangue frio, até uma pessoa insana e sem coração que nem ele, já foi alguém um dia. Shoto conseguiu trazer um pouco disso a ele durante a coalizão. O Zei interessou muito ele durante a cerimônia de premiação em Sanyo. Quando ele viu os olhos do Zei, os olhos desse garoto, porque o Zei também foi outra pessoa que passou por dores imensas, traumas. Mas a diferença é que o Zei encontrou alguém que salvasse ele daquele mais profundo abismo. Eu acho que o Kank já tá lá embaixo do concreto. Por isso que ele viu que os olhos do Zei eram profundos. Os olhos do Zei me lembram um pouco até os olhos do Koshou, que são olhos de alguém que realmente passou por uma dor. Mas não é porque os olhos do Kank são secos que ele também não passou por uma dor. A diferença é que ele já tá afundado. Mas foi a partir do momento que ele conseguiu compreender o Koshou que o Koshou começou: então a gente é igual, você também passou por coisas ruins. Só que Kank continua menosprezando o Koshou. Galera, capítulo magnífico. Achei um capítulo muito, muito interessante. Valeu a pena a espera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Estou muito ansioso para ver o desfecho desse arco. Para ver o desfecho dessa guerra. Para ver as próximas guerras. Ver o quanto isso vai repercutir. Eu quero saber mais sobre a história do Koshou. Então é isso. Se você gostou, deixa o like, curta, comente, compartilhe. Ajuda muito. Tamo junto.